Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela atenção em mais um vídeo aqui junto ao canal. Baseado em uma pesquisa que eu fiz num site estrangeiro, que é o site do Blata Dash, eu vou mostrar a vocês um efeito bem simples aqui usando uma borboleta com formato PNG para criar uma animação bem interessante aqui no processo. Para isso eu vou usar a versão 3.2.0, mas vocês podem usar qualquer versão. Bem, a gente vai precisar inicialmente de uma imagem de uma borboleta, vocês podem baixar aqui na internet, que tem um fundo totalmente PNG, tá pessoal? Quando eu falo totalmente, não pode aparecer esses quadriculados que estão aparecendo aqui. Então tenham cuidado com a imagem que vocês vão baixar. Eu já baixei uma aqui para o experimento e vou pedir a vocês que venham aqui no programa, na opção de addons, pesquisem a palavra Images e habilitem essa opção Import Export Image as Planes. Vocês vão ter aqui na opção Image a opção de usar uma imagem como plano. E essa imagem aqui que eu baixei que eu vou usar para o processo. Então eu clico aqui, vou vir aqui na opção Images as Planes, ele vai procurar o diretório onde eu tenho baixado a imagem, está aqui a borboleta que eu baixei. Se eu quiser vê-la pelo modo renderizado, eu clico aqui na Viewport Rendered. Se vocês olharem, eu vou usar aqui a lâmpada para facilitar. Repare que eu não tenho aqueles quadriculados aparecendo aqui no plano de fundo. Então a imagem aqui, clicando fora, é como se não tivesse nada. Então é ela com fundo transparente. Bem, essa imagem aqui selecionada, nós vamos entrar com ela no modo chamado Edit Mode. Nós vamos usar aqui, com o cursor sobre ela, o atalho Ctrl R. Veja que surge uma linha de subdivisão, que é o Loop Cut. Vamos clicar com o botão esquerdo e novamente com o botão esquerdo para fixar. Com essa imagem pronta, nós vamos voltar para o Object Mode. E nós vamos criar um efeito aqui usando o modificador Subdivision Surface. Vamos usar os níveis aqui em 4, como ele sugere, e vamos usar aqui a condição Wave. Agora, se eu der um Player aqui, vocês vão ver como se a imagem estivesse batendo asas na cena. Bem interessante, né, pessoal? Vamos então ativar o Move, trazer essa imagem para cá, vamos afastar um pouquinho para ter mais espaço aqui, e vamos usar o botão direito com ela selecionada e aplicar o Shade Smooth. Agora vamos voltar ao modo sólido para facilitar e ficar leve, e vamos adicionar aqui na área um plano. Esse plano vai ser o nosso objeto emissor de partículas, ele vai emitir essas imagens. Então eu vou usar aqui, clicando separadamente, RY90, ela está apontando na direção do eixo X, as suas normais, e eu vou aplicar no plano um sistema de partículas. Aqui em emissão eu vou atribuir que eu quero apenas 250 frames na animação, aí vocês podem botar a quantidade que quiserem, e o lifetime vai ser a mesma coisa do end. Então agora quando eu der o play, ele começa a emitir um bocado de halo. Por que halo? Se vocês voltarem aqui na opção Render, veja que ele está emitindo partículas em forma de halo. Como eu não tenho uma placa gráfica e meu adaptador não é totalmente adequado a essa versão, em algumas versões vocês vão ver isso aqui em forma esférica. Na minha, no caso, sai em forma quadrada. Tá? Bem, aqui eu vou mudar, em vez de halo, eu vou usar um objeto. Quem é o objeto que eu vou usar? Então eu corro aqui na opção Instância Object, seleciono o conta-gotas e vou selecionar a imagem. Ele vai emitir a imagem. Vou trazer esse plano bem próximo aqui da imagem e vou fazer com que a escala dele jogue imagens maiores e vou randomizar também para que saia imagens menores e maiores dentro do processo. Aqui eu posso atribuir a quantidade, posso usar aqui, por exemplo, 3000, se eu quiser mais partículas, e vocês dando play vão ver que as partículas vão cair porque ela está usando aqui a gravidade. Então eu volto nas propriedades de partículas, na guia Field Weights, eu vou desabilitar a gravidade. Ela vai correr no sentido do eixo X. Vamos voltar mais em cima e vamos usar aqui na opção Rotation a condição randomize com um valor maior aqui, vocês podem atribuir 0.762, por exemplo. Eu vou usar aqui
a fase com a randomização também um pouco maior. Vocês vão ter algo parecido com isso. Só que ela está saindo um pouco lenta, então eu vou vir aqui na opção de velocidade, aumentar um pouco mais para 1.5 a velocidade com que ela vai ser emitida pela superfície. Nesse caso aqui, voltando ao frame 1, nós vamos adicionar na área um tipo de force field, que é o campo de força, usando a turbulência. Vou vir aqui nas propriedades físicas da turbulência e aumentar essa força aqui para 6.9. Dando play, veja que as borboletas começam a voar na direção do eixo X e começam a se espalhar. Para poder criar um processo melhor nesse movimento, eu adiciono mais um force field e vou usar o vortex. Agora vocês vão ver elas correrem e ao mesmo tempo, ao se espalharem, vocês podem controlar essa força, tá, pessoal? Diminuindo o turbulência. Elas começam a rodar como se fosse um movimento de várias borboletas aqui junto à cena. Agora, para poder fazer o efeito funcionar legal, eu vou olhar a nossa cena pela frente ortográfica. E vou jogar a minha câmera através desse ângulo que eu estou vendo aqui a nossa imagem. Como é que eu faço isso? Se eu tiver aquele teclado numérico que fica à direita, eu uso Ctrl Alt e o 0 ao mesmo tempo, pressionados, ele vai jogar a câmera de frente como eu estou vendo aqui. Como eu não tenho, eu vou vir em View e vou clicar na opção Align View. Eu vou substituir o comando clicando aqui, Align Active Camera to View. Veja que a câmera ficou de frente. Se eu der um play, vocês vão ver como se tivessem várias borboletas voando e se movimentando junto à nossa cena. Agora, para criar um efeito interessante, nós vamos mudar a nossa vista para o modo renderizado. Vou usar aqui, a Viewport em modo Rendered e vou atribuir uma imagem de fundo para criar um efeito de iluminação legal na cena. Essa imagem é uma imagem HDRI que vocês podem baixar aí junto à internet. Vocês vão clicar em Word, Properties, na opção Color, vocês vão escolher essa opção chamada Environment Texture. Vai ficar tudo lilás, não se preocupe. Vocês vão carregar a imagem que vocês tenham baixado aí, que é a imagem HDRI. Um site interessante é o polyheaven.com. Existem outros sites, fiquem à vontade para baixar onde quiserem. Então, selecionando aqui, vou clicar em Open Image. A imagem é carregada e veja que ela começa a dar um efeito interessante de iluminação na cena. Usando agora o Player, vocês vão ver que eu tenho uma animação e, ao mesmo tempo, as nossas borboletas começam a voar aí junto à cena. Para renderizar o processo, antes de mais nada, eu peço a vocês que salvem o projeto de vocês. Vou salvar como, dê um nome para o projeto e clique Save As. Pronto, depois de salvo, aí vocês vão vir aqui, Render Property, definir a engenharia Eevee. Vou usar aqui o Render com 45. Vou usar o Ambient Occlusion. Volto aqui na opção Output Properties, que é a opção de saída, e vou definir uma resolução. Eu gosto de usar muito a resolução em 1280 por 720 porque eu faço um vídeo de experimento com a resolução HD. Aqui o percentual da imagem eu vou deixar 80% da imagem original, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui capturada pela câmera. E agora eu vou definir aqui o nome da renderização da animação. Vou colocar como efeito borboleta PNG. Definido, eu vou selecionar o formato de vídeo. Como eu não vou usar som, eu vou usar a condição AVI JPEG. Aqui eu vou marcar o RGB e o Quality eu vou deixá-lo em 100%. Todo o procedimento já pronto, eu venho aqui em Render e vou clicar Render Animation. Ele vai correr os 250 frames para concluir a renderização e vai ser salva na pasta que vocês definiram aqui nessa opção chamada Output. Eu vou dar um pause aqui no vídeo porque demora um pouquinho e chegando no final eu vou mostrar a vocês como ficou aqui a renderização desse processo simples e prático de várias borboletas voando com a simples imagem PNG. Espero que tenham gostado, bom proveito e explorem os ajustes para criar efeitos mais interessantes nesse processo. Forte abraço!